Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio dos Líderes de Sucesso. Você sabe, a nossa produção vai atrás e traz o pessoal que está surfando a crista da onda, né? E sucesso é muito relativo, né? Então, a gente está trazendo para vocês aí uma autoridade, uma empresária que fez e aconteceu, né? Ela tem uma história tão rica que todos vocês estão procurando desenvolvimento, subir a régua, né? Conseguir mais oportunidade, tem que conhecer a história dela. Mas eu não vou abrir agora as câmeras, porque antes tem que falar da Fórmula Digital. A Fórmula Digital é a empresa que está realizando os podcasts, as gravações nesses estúdios aqui. Então, se você está precisando de vídeos, marketing digital, já sabe, pode vir na Fórmula Digital, chama a gente ali no WhatsApp, ali, troca uma ideia, que a gente quer te ajudar a tirar o projeto do papel. E vocês vão ver agora o Cássio Ben, que era meu parceiro de bancada, meu sócio, melhor amigo aí, gravando comigo e vai complementar esse programa. Seja bem-vindo, Cássio. Obrigado, Maurício. Hoje a gente, com essa celebridade, essa estrela aqui, vai ser um podcast fenômeno, né? Vai ser ótimo aí. A gente tá muito feliz com a... Não vou apresentar ainda, vou deixar tu apresentar. Mas a gente tá muito feliz, conseguimos trazer a agenda lotada, foi difícil. E a gente quer só agradecer a presença aqui. É isso mesmo. Então a nossa convidada de hoje é a Fabiola Mumbar. Ela que é uma pessoa de muito sucesso. E o sucesso dela vai além do dinheiro, é família também, espiritualidade, vida saudável. Então o dia hoje, à noite, promete, tá? Bom, a Fabiola, ela é mãe do Murilo, do Vitor, esposa do Mauro, ela também é filha do Murilo, filha da Fabi. Para quem conhece a família sabe que a família é diferenciada, né? Muito amor. E eu particularmente gosto muito de todo mundo, né? E a Fabi, ela vai além, né, na questão profissional, e ela é muito disruptiva, fez transição de carreira e ela vai... Se tem medo, vai com medo mesmo, né? Ela é nutricionista, empresária e tá aqui para inspirar todo mundo. Seja muito bem-vinda, Fábio. Ô Maurício, até me emociono, porque é a primeira vez que eu estou do lado contrário, né? Sempre eu quero ouvir a história das pessoas e hoje estou aqui no meu momento de falar sobre mim, né? Queria só acrescentar, porque eu tenho duas maravilhosas enteadas, a Júlia e a Luísa, e elas não podem ser esquecidas nesse momento, porque estão no meu coração também. Perfeito, isso faz parte, né? Porque eu tô conhecendo ainda, faltou esse detalhe. Então, tá certo. O tema de hoje é superando desafios, né? Como as dificuldades moldaram a minha vida e minha carreira. Bom, quero começar antes de passar a palavra para a Fabi, que eu vi uma expressão chinesa do Yin Yang, né? Que árvores que alcança os céus precisa ter raízes profundas na escuridão, né? Então, é muito fácil a gente ver que alguém está fazendo sucesso, né? Que está conseguindo ganhar o mercado e tudo mais, mas tem pessoas, tem momentos que a gente passa por situações muito complicadas, né? Então, é isso que a gente vai conversar. Quem é a Fabi? Não é essa de sucesso que a gente vai chegar lá, mas queremos saber lá do começo da tua trajetória. Já sonhava ser quem tu é hoje? Para onde... Quem a Fabi, criança, imaginava, gostaria de ser? Eu sempre fui muito falante, desde pequenininha. Mas, um dado momento da minha vida, eu fiquei muito tímida. Então, cheguei, inclusive, a faltar seminário na escola por vergonha de apresentar. Quem diria, né? Uhum. Mas, eu nasci numa família muito amorosa, né? Minha mãe é um exemplo de amorosidade, assim. Eu, inclusive, digo que ela vai para o céu de foguete, né? O meu pai, paizão, sempre brincou comigo. Tenho muitas recordações dele me vendo andar de bicicleta, na piscina comigo, né? Mas aí a gente vai tendo os desafios, né? Na escola, eu era muito distraída, né? Inclusive, recentemente, recebi o diagnóstico de TDAH tardio. Mas muito acelerada, muito tudo. E aí fui chegando ali na adolescência e os medos, né, as inseguranças vão surgindo, né? Casei muito cedo. Eu tive uma fase, uma relação um pouco ruim com meu pai ali na adolescência e casei muito cedo. Hoje eu digo que foi para fugir, né, dele. Cometi um erro, mas que me fortaleceu
porque com 21 anos eu fui morar no Rio de Janeiro. E vivi lá quase 5 anos casada, meu filho nasceu. Então eu me vi numa vida que as minhas amigas não estavam vivendo. Nova, mãe, esposa e querendo desbravar o mundo, como você colocou. Sempre tive essa sensação de que eu podia ser mais do que eu estava sendo. Eu queria mais do que o que eu estava tendo. E aí eu fui atrás da minha primeira faculdade. Fui fazer administração e tive que parar no meio do caminho porque eu engravidei do Murilo, meu segundo filho. Então, com todos aqueles altos e baixos, julgamento da família, porque eu estava sendo mãe solteira e tudo mais, eu fechei os olhos, baixei a cabeça, entrei num casulo e me dediquei exclusivamente aos meus estudos. Então, ali pelos 24, 25, 26, eu estava 100% focada em estudar, porque eu queria ter minha casa, queria ter meu carro e ser independente financeiramente. E eu ainda dependia do meu pai naquela época, né? E já estava ali com 2 filhos, separada. Mas você bem colocou, né? Acho que tudo que a gente vai vivendo vai sendo um somatório para tornar quem nós somos hoje, né? Também nessa fase dos meus 20 e poucos anos, meu pai teve um câncer muito agressivo. E isso me fez ter que ser obrigada a amadurecer muito cedo. A minha mãe não sabia como agir. Ela se mudou para o hospital, a minha irmã era adolescente e eu já era mãe e tinha que cuidar das contas de casa. Só que eu só tinha 20 e pouquinhos anos, né? Então, hoje, quando eu olho assim para o meu passado, eu com 43 anos, eu digo, caraca, como é que eu sobrevivi? Porque o psicológico da gente fica muito abalado, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas você tinha pai e mãe junto, mostram outros desafios, mas o mental, ele dói tanto quanto a falta de dinheiro, tanto quanto a violência doméstica. Então, minha cabeça teve que ser muito centrada sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, hoje, eu sou casada com o Mauro, sou muito feliz, né? E acho que minha família realmente é o meu alicerce para eu continuar querendo ser mais e correndo atrás. É interessante isso que tu falou, né? De cometer um erro, mas a vida é feita disso, né? E o detalhe é o que tu aprendeu naquela situação. Porque, de repente, nem tu, corroborando com o que tu disse, tu não seria quem tu é hoje, com certeza, se tu não tivesse passado pelo que tu passou. Né? A gente só consegue juntar os pontos, né? Que nem aquele discurso do Steve Jobs, que ele coloca lá todos os cursos que ele fez na vida, que pareceu que não fazia nenhum sentido. Mas aí quando ele chegou na Apple lá, ele juntou todos aqueles pontos e aí isso fez sentido, né? Então é só colocar que realmente esses percalços da vida, eles são pedras que atrapalham num certo momento, mas nos ajudam a subir, né? A alavancar a dar outros voos. Perfeito. Depois, então, dos teus 24, 25, tu estava hiper focada, né? Enfim, em resolver tua vida profissional. Como é que foi daí pra frente? Parou, então, não teve mais dificuldade ou teve algum outro grande tombo, assim? Não, então, aí com 24 anos eu consegui o meu primeiro emprego de verdade, porque até então eu tinha trabalhos, né? Eu trabalhei como recepcionista, trabalhei em loja. E aí, com 24 anos, inclusive, agradeço aqui publicamente ao Leonardo, que foi gerente de uma escola, em que eu fui fazer uma entrevista e ele olhou para mim e falou assim, você tem jeito de professora. Que tal você dar aula? E ali na minha cabeça eu não vou ter mais um trabalho, eu vou ter agora uma profissão, né? E aí eu lembro muito bem que quando eu o conheci, ele falou assim, mas você vai ter que fazer uma aula experimental para os donos da escola. Daqui a uma semana você volta e dá uma aula sobre FGTS, porque era cursos profissionalizantes, né? Eu não sabia nada de FGTS, não sabia nem o que significava. E aí eu fui para casa, comecei a estudar e treinar para o espelho, porque eu queria muito aquilo. E aí, obviamente, eu consegui e fiquei 7 anos como professora. Então, eu dava aula de assistente administrativo, contabilidade básica, departamento pessoal. Quando abri uma turma, perguntavam para mim se eu queria dar alguma disciplina, né? Dei gestão de obra, até para mestre de obras. Eu lembro que teve uma época que na minha turma tinham 3 analfabetos. E eu tinha que fazer aula, a prova oral com eles. Mas tu acredita, Maurício, que eu amava aquilo ali? Eu amava ajudar quem não podia, sabe? Porque era
tanto agradecimento, eu recebi tantas cartinhas, tantas flores, tantos chocolates. Foi uma fase muito feliz da minha vida, sabe? Inclusive, esses dias, um ex-aluno colocou assim, você tá no top 3 das minhas professoras, de uma vida inteira. Porque eu verdadeiramente amava dar aula, sabe? E assim, eu fui até os 32 anos. Daí eu trabalhei numa construtora, eu era auditora interna, fiz curso de ISO 9001, 14001, então a gente fazia as auditorias das obras. Também gostava muito, sempre gostei muito de trabalhar, eu sou meio viciada em trabalho. E aí, depois, por último, antes da Aqualive, eu trabalhei 1 ano e meio numa concessionária de carro de luxo lá em Natal. Então, tinha uma marca que vendia Audi, Land Rover, e eu também, ainda na questão de gestão da qualidade, eu fazia auditoria da interna para quando o auditor externo da marca chegasse na concessionária e estivesse no padrão, né? Então, foi um aprendizado muito... Talvez seja por isso que eu gosto tanto de processos, porque a minha formação foi em gestão da qualidade, né? E aí, hoje, na Aqualive, eu trabalho com processos. Sempre processos. Tem rituais para fazer tudo. Que me facilita no TDAH, sabia, Maurício? Você acordar na mesma hora, treinar na mesma hora, ter os horários de reuniões todos na mesma... Até o pausa saudável tem que ser na quinta-feira às 4 horas, porque eu não vou nunca esquecer. A gente precisa de uma aula, né? Porque o TDAH, ele é bem forte aqui, bem presente, né? E eu também, recentemente, fui diagnosticado com TDAH tardio. E tu vê que se tivesse visto isso antes, nossa, teria tido uma outra vida, né? Mas talvez também não estaria aqui. Então, também, de uma certa forma, todos aqueles problemas que a gente tem nos ajudam a estar nesse lugar, né? Quando eu perguntei pra minha mãe se ela lembrava de alguma coisa, ela... É verdade, a professora me chamou dizendo que você vivia no mundo da lua. Eu, mãe, se tivesse me levado ao médico, né? Eu fiquei com raiva porque ela falou isso de você. É que tudo, acho que era tratado como loucura, né? Ah, não, meu filho não é doente. Então, os pais também tinham isso, né? Tá, mas me fala uma coisa, tu começou com administração e aí tu teve essa ênfase na controladoria, Como é que foi? Eu me formei em administração, ali nos 28 anos, mais ou menos, 27. E aí, fui fazer os cursos de gestão da qualidade, né? Que os básicos são as ISOs, né? E aí, fiquei trabalhando até 32 anos com isso, até conhecer a Aqualive. Mas e onde é que entrou essa questão da nutrição? Que isso é algo bem... A Aqualive, a nutrição, a Aqualive e nutrição ainda tem a ver, né? Mas administração e nutrição, eu não consigo enxergar a conexão. Como é que surgiu isso na tua vida? Mas antes de falar da nutrição, porque o que parece é que ela tem muita fome de conhecimento, eu queria saber como é que foi a entrada na Aqualive, né? Que não é uma empresa qualquer, é uma grande empresa, entendeu? E como é que foi essa conexão? Então, a minha entrada na Aqualive, ela foi por meio do Mauro. Em 2013, nós começamos a namorar. E ele era dono da empresa, junto com o sócio dele, o Sidney. E eu ainda estava na concessionária trabalhando, né? Lá com a gestão da qualidade. E aí eu fiquei, acho que 1 ano namorando ele, eu no meu emprego, ele no trabalho dele, só que eu ouvia muitos desafios que ele tinha com o negócio, né? E daí ele falava assim, não tem faturamento lá na lojinha, que é no primeiro piso da sede. O marketing tem que corrigir os textos que vão para a landing page. E eu fui me oferecendo, né? Deixa eu corrigir para você, deixa eu te ajudar não sei o quê, vamos fazer um processo para não sei o que lá. Mas por tu ter entrado na Aqualive, por ter namorado o Mauro, não existe um preconceito aí, como se tu não merecesse estar ali, mesmo com toda essa história de bagagem? Passou por algum problema? Você é bem polêmico, viu? Sim, sem dúvida, né? Eu acho que até pouco tempo atrás, talvez, antes do Pausa Saudável, que o Pausa Saudável foi uma chave muito importante na minha vida para mostrar o que eu sei fazer, né? Mas sim, o fato de eu namorar o Mauro e depois casar com ele, havia uma percepção de que eu não dava conta das coisas, né? De que talvez eu não tivesse o currículo que eu tinha, entendeu? Mas assim, eu percebia, obviamente, eu enxergava algumas coisas, mas eu nem me importava, eu continuava, né? Meio tratorzinho, assim. Tinha coisas que tu podia agregar também na empresa. Isso. Mas no início, assim, a empresa tinha outra estrutura, né? A gente morava em Natal, tinha uma sede,
E eu assumi de imediato, assim, saí da concessionária e fui para a Aqualive. Então, eu assumi a gestão comercial da loja. Depois é que eu fui para o marketing, depois é que eu fui para as franquias, depois é que eu fui para o RH, depois é que eu fui para os processos. Então, eu costumo dizer assim que eu tenho 3 faculdades: administração, nutrição e Mauro Mumba. Porque trabalhar com o Mauro não é fácil. Se alguém acha que houve alguma facilidade por eu ser mulher dele, pelo contrário, acho que a exigência era dobrada dele para comigo, né? Então, ele me corrigia bastante, ele achava que eu nunca estava pronta para algumas coisas, e isso foi me lapidando. Acabou que o meu perfil de não esmurecer, de não desistir, espera aí que eu vou te mostrar que eu consigo. E daí eu fui até estar agora onde eu estou, entendeu? Mas não foi fácil. Eu tô há 12 anos na Aqualive já. 12 anos. É um vício, então. Gosta de estar lá. Gosto do mercado empreendedor, gosto de fazer negócio, gosto de conversar com pessoas. Maurício, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço que um simples aniversário antes do mês me causa euforia. De comprar o bolo, de comprar um presente. Dia da mulher tá chegando, eu compro presente para as funcionárias. Tudo que tem a ver com o trabalho, eu me encanto. E sempre fui assim. Sempre fui assim. Quando eu dava aula, eu lembro que eu ensinava para as pessoas a ter empatia. No meio da aula de administração, eu dizia, mas pera lá, você não vai ser grande se você só olhar para a parte técnica da administração. Tu tem que saber se relacionar com o teu colega de trabalho. Então, eu dava workshop sobre trabalho em equipe, né? Porque eu acho que o mundo corporativo hoje carece desse ecossistema, né? A gente pensa tanto em faturar, que a gente esquece que você sai da sua casa, da sua família e vem me encontrar. E a gente vai se relacionar e a gente tem que fazer... E por vezes ficamos mais tempo juntos com esses colegas de trabalho do que com a própria esposa e a família, né? Perfeito, tá. E aí vem aquela pergunta do Cássio, né? E a nutrição? Onde se encaixa aí? Então, quando eu realmente entrei de cabeça na Aqualive, a Aqualive participava de muitos congressos. E a gente percebeu num dado momento que a gente não estava no mercado de filtros, mas sim de saúde. Porque quando você vai ver filtros no mercado, assim, sei lá, você vai aqui no sul do Brasil, tem o Cassol, tem a Leroy Merlin, tem o Zafari, aí você vai lá na gôndola, tem várias opções de filtros de água. Eles entregam o quê? Pureza. Eles tiram o pedacinho de madeira, a areiazinha, a sujeirinha da água. Mas a água não é só isso, entende? E a garrafa de água mineral entrega o quê? Minerais. Então, a Aqualive, né, que é patenteada a tecnologia, ela entendeu que a nossa água ajuda a saúde das pessoas, porque ela tem magnésio, ela tem íons negativos, ela tem ORP reduzido, que é o potencial de oxidar uma célula, a gente reduz e ela se torna uma água antioxidante, ou seja, favorece as reações metabólicas. Tem um pH acima de 9. Tudo isso ajuda a gente, né? E aí a gente começou a participar de congressos de nutrição funcional, medicina integrativa. Aí os médicos começaram a prescrever na receita. Você só vai atingir o sucesso aqui com o nosso planejamento se você beber essa água. Então, hoje a gente tem muitos nomes, né, famosos, conhecidos, que indicam a Aqualive. Então, nesses congressos de nutrição, eu estava desse lado de cá do stand e a nutricionista do outro lado. E aí eu começando a explicar para ela, e ela perguntava do magnésio, e eu sabia comercialmente. Aí aquilo me deu um insight, assim, caraca, eu tinha que saber isso aqui como uma nutricionista. Eu tinha que entender o que é que o magnésio faz no organismo. Por que que ele é importante para pressão alta, porque ele é vasodilatador, e aí os vasos não ficam com pressão. Enfim, eu tinha que saber aquilo. Aí eu dei a louca, vou fazer faculdade de novo. Então, com 36 anos, eu entrei na faculdade de nutrição. Que investimento que o Mauro fez, né? Olha só, a pessoa mais envolvida no trabalho que ele poderia conseguir, que funcionário que tu pega e vai lá fazer um curso específico por conta própria, né? Que para fazer um bem para a empresa, né? Então, é bem diferenciado. Eu queria te perguntar, como que tu pode, assim, definir ou mensurar essa tua participação na empresa?
antes da Fabiola e um depois da Fabiola, assim? Tu teria sei lá, algum parâmetro para dizer o que aconteceu de diferente? Entendi que entrou no mercado, se posicionou num setor da saúde, que eu acho que a água é super importante. E realmente, tu saiu daquele nicho, né, daquele platô, e tu foi para um outro patamar, né? Mas o que mais que a gente consegue adicionar na Aqualive? É uma pergunta bem difícil de responder, porque eu não sei se é autoestima baixa, né? Apesar de acreditar muito em mim, mas eu não acho que eu, assim, teria que alguém dizer pra mim, sabe? O que é que eu fiz de tanta diferença. Porque eu juro a você, Cássio, eu faço tanto com o coração que eu não quero louros, entende o que eu quero dizer? Hoje, meu título lá dentro é diretora. Mas pra mim não faz diferença alguma tá numa hierarquia, sabe? Porque olha só, quando eu penso assim, pra trás e pra frente, né? A Aqualive é uma empresa, e eu não tenho dúvidas disso, né? Que ela vai ser a grande solução do mundo. Porque a gente tem um trabalho de formiguinha de conscientização. Eu não consigo vender meu filtro para uma pessoa que não olha para um copo d'água sem para aqui, porque eu tenho que explicar para você o que a gente faz. Não é uma venda rápida de você ir ali na loja do shopping comprar uma roupa. Não tem como. Eu tenho que sentar com você no mínimo 30, 40 minutos para fazer você se conscientizar da importância da água para o planeta, para você, para sua família, para a próxima geração dos seus filhos, enfim. Aí você vai dizer, uau, não, peraí, eu quero investir nisso aí, quero ter lá em casa. Então, eu acredito que eu fui colocada na Aqualive, né? E aí a gente falou de espiritualidade ali no início, talvez como um instrumento para fazer esse propósito que o Mauro e o Sidney, né, numa vida passada, resolveram se encontrar e criar um produto que faz muita diferença na vida das pessoas. Então, hoje eu considero assim, eu sou a mulher que está do lado do Mauro para fazer o negócio dele prosperar. Eu sou a mãe que um dia vai deixar um legado para os filhos, né? Mas não financeiro, entende? Eu quero deixar um legado de eles enxergarem em mim uma pessoa que nunca desistiu dos seus sonhos, que é incansável, é obstinada. E eu já vejo isso nos meus filhos, né? Eles são excelentes alunos, excelentes meninos. As meninas também, as filhas do Mauro, que eu conheci elas pequenininha, com 10, 15 anos, né? Mas talvez sim, eu tenha feito uma diferença grande na Aqualive, né? Mas eu não quero ter esse rótulo, assim, de que eu transformei alguma coisa, entendeu? Essa questão que tu disse da consciência sobre a água é algo bem interessante, porque a primeira vez que tu falou pra mim sobre o filtro, nossa, eu já absorvi muito, assim, né? E aí depois tomando a água, agora vou fazer um merchan aqui, né, da Aqualive, é muito diferente, assim, tu toma água e tu já sente uma energia, tu sente mais disposição. Aí a gente fala com a Mari, que faz aqui, né, os posts pra ti, e ela, toda vez que alguém vem aqui, a gente fala, a gente tem esse filtro aqui, ela sabe tudo da água, né, e a gente vê realmente que essa consciência acho que tá sendo criada também através do Pausa Saudável, né, a gente consegue ver esse crescimento, né, nesse curto período de tempo que tu tá só aqui, né, imagino todo esse trabalho que tu teve. Então, tu imagina que tu já toma água da Aqualive e tu já nota diferença no teu corpo, na tua energia, né? Então, eu pude notar a melhora na questão da digestão, ele desintoxica. Eu li também que ele retarda o envelhecimento celular, é muito benefício, né? Esses dias Tinha que ter tomado antes aí, né? Muito obrigado. E aí, eu vi... E agora, vocês nunca vi vocês falando sobre isso, mas como empresário, eu gastava muito dinheiro com água mineral. Muito dinheiro. E os clientes não ficavam contentes com a água. Era uma água normal. Mas quando eu coloquei a Aqualive, além de não ter que gastar mais com água mineral, água de galão e tudo mais, ainda proporciona saúde para quem chega, né? Então isso é muito bacana. Eu só fiquei um pouco decepcionado que quando eu comecei a tomar água, eu comecei a ir muito no banheiro. Daí eu fui lá falar com o pessoal da Aqualive e falou assim, não, se tu tá indo no banheiro toda hora é porque tá certo. E o ruim é tu não ir no banheiro. E falei, olha, viu o que é ignorância? Bom, a gente já falou muito de Aqualive, nossos grandes parceiros, tá? Mas eu queria tocar num ponto aqui.
é que você passou por uma dificuldade de saúde, né? Até onde a nossa produção sabe. E como é que foi essa experiência? Como essa experiência te impactou? Como é que tu conseguiu ter uma superação? Se puder contar essa história para o nosso público. Olha só que interessante, né? Despertou uma memória aqui. Eu nem sabia que tu ia perguntar isso, Maurício. Tu não botou naquele programa, não. Ó, com 20 anos, né? Eu tive uma doença muito grave, autoimune. Naquela época, eu estava passando um carnaval na praia, lá no Rio Grande do Norte. E aí eu bebi e me estressei bastante. Aí despertou um gatilho onde as minhas células de defesa começaram a atacar o meu fígado. Quando eu fui pro hospital, o médico, ela tá com hepatite, olha aí o rosto dela amarelado. Então vamos interná-la. Só que eu piorei bastante. E nesse piorar, né, os médicos não conseguiam identificar se era hepatite A, se era B, se era C. Eu soube nessa época que tem hepatite até G. E eu fui pra UTI. Então, eu fiquei 17 dias na UTI e tive 2 paradas cardiorrespiratórias, né? Eita. Morri e voltei, né? Tive umas experiências lá meio místicas, né? Espirituais mesmo, né? Nessas horas a gente acredita que realmente tem algo depois, né? E minha mãe, meu pai, com muitas orações, eu não sei, acho que foi as orações deles. Eu consegui sobreviver à 2ª parada cardiorrespiratória e daí fui melhorando e voltei, mas foi algo assim, bem difícil. Só que eu acredito que foi difícil para os meus parentes. Difícil para mim foi o câncer do meu pai, tá? Então, assim, se você me perguntar assim, o que mais impactou na sua vida, foi o medo de perder o meu pai, né? Porque ele, para mim, é a minha referência. Inclusive, eu acho que eu sou um pouco assim, trabalhadora, é o exemplo dele, né? Meu pai, ele foi técnico e inspetor de helicóptero, sempre trabalhou na aviação, dos 20 aos 70 anos, então ele trabalhou 50 anos na aviação. E aonde a gente passava, todo mundo dizia assim, esse cara aqui, nossa, ele é o melhor de todos. Então eu olhava para aquilo ali e dizia, uau, é meu pai, né? E eu lembro que eu pequenininha, ele me levava pro hangar no domingo, 5 horas da manhã, porque tinha que liberar o helicóptero para um voo, e eu nunca o vi, assim, ir reclamando. Pelo contrário, ia pro hangar, fazia o que tinha que fazer, me deixava num cantinho, aí ele dizia assim, ó, carimba esses papéis para papai assinar depois. Aí eu ficava lá carimbando, né? Quando ele assinava tudo, aí no final da manhã, assim, ele, pronto, agora a gente vai pro clube. Então, não tinha tempo ruim, né? E assim, doeu muito quando ele teve o câncer, porque a gente ficou bem desestabilizada, minha mãe, minha irmã e eu, né? Aí a gente volta pro início do programa, mas foi bom, né, pra pessoa que eu sou hoje. Fábio, e de que forma, então, essas experiências desafiadoras te influenciou hoje a falar tanto, né, sobre saúde e bem-estar? Na verdade, o gatilho para hoje eu falar de saúde e bem-estar talvez seja a Aqualive, mas o que eu aprendi com isso é que eu não tenho mais medo de nada. É como se qualquer problema que existisse hoje fosse menor do que os que eu passei, entendeu? Então eu não me desespero com um faturamento mais baixo, eu não me desespero com uma briga no casamento, eu não me desespero com nada. E eu acho que isso é o que a gente tinha que aprender como ser humano. Porque hoje eu vejo as pessoas muito sofridas, né? Ou tá com depressão, ou tá com ansiedade, e é só medo. Então, cai bem agora numa pergunta que eu quero te fazer. Que mensagem tu deixa para as pessoas que estão passando por algum desafio, algum problema de doença na família? Trazendo à luz a nutrição, né? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o seu prato. Lá em casa, eu consegui, né, mudar muitos hábitos e eu percebo essa diferença na nossa vida, né? Hoje eu tenho filhos mais inteligentes porque são nutridos. Hoje eu vejo meus filhos com mais cognição e ânimo e perseverantes porque fazem atividade física, né? E agora há pouco eu estava entrevistando, né, uma pessoa ali no Pausa Saudável e a gente falou sobre isso, né? Que não adianta você ter um CPF, aliás, não ter um CNPJ faturando se o seu CPF está adoecido. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar assim para as pessoas é olhar para si, para a sua saúde, entendeu? Não ter medo dos desafios da vida, mas todas as saúdes, elas fazem você.
Então, se tu tá cuidando da tua espiritualidade, da tua alimentação, da tua atividade física, das tuas relações, das tuas emoções, aí ninguém te segura. Agora, se tu tá faltando em alguma coisa, olha pra isso, resolve e depois continua, entendeu? Sim, e outra coisa também, né, Maurício? A gente vê que os problemas que a gente tem que ver aquele problema que a gente pode resolver, né? Tem alguns problemas que a gente pode resolver, outros realmente não pode, né? Nenhuma questão de saúde, a gente vai fazer o melhor que a gente puder, cuidar daquele familiar, mas, né, isso é coisa de Deus, coisa da espiritualidade, se a pessoa vai ficar bem ou não, né? Então, acho que essa questão do medo é justamente sobre isso, é resolver o que a gente pode resolver, né? E aquilo que não, E a gente deixar na mão começou de falando Deus, né? sobre isso, né, do Yin Yang, que é a questão de árvores que tem essas raízes profundas, consegue chegar ao céu, né? Essa metáfora no sentido de que abrace os teus problemas, né? Não precisa gostar deles, né? Mas o simples fato de tu aceitar, de tu abraçar eles e entender que isso faz parte da tua história, da tua jornada, vai acabar sendo mais suave, digamos assim, né? Não que seja bom, mas que ele te eleva, né? Te oportuniza a crescer mais, né? E aí atingir os céus, né? Bom, tem muita pergunta para fazer ainda. Estamos na metade do programa. E outra dúvida que eu tenho é... Bom, tu passou da administração, foi professora, foi auditora, diretora, nutrição. Para muita gente daqui a pouco que está trilhando uma jornada parecida, está se achando perdida. E eu vejo que tu não. Tu parece que tem um propósito bem definido. E as pessoas de sucesso têm esse propósito. Eu queria que tu falasse sobre propósito. Qual é o teu propósito? Tu tá hoje onde tu sempre sonhou? Ou daqui a pouco tu tá trilhando novos caminhos, mais desafiadores? Tem uma amiga que falou assim pra mim, porque eu falando pra ela de algumas frustrações, né? Por exemplo, eu me formei em nutrição, então eu sonhei em um dado momento em abrir um consultório. Porque quando eu comecei a faculdade, era para ajudar na Aqualive. E aí eu comecei a ver coisas além da hidratação. E eu disse, uau, eu quero trabalhar com nutrição ajudando as pessoas, né? E aí a Aqualive suga muito meu tempo, né? Eu tenho um expediente na semana. E aí ainda tem a família e tudo mais, né? E aí eu ficava com aquela frustração de não ser nutricionista de consultório. E aí ela falou assim para mim, só segue a jornada. Porque tu já é uma grande nutricionista, entendeu? Tu tem um pausa saudável. Quando você fala, ao invés de você ajudar uma pessoa numa sala fechada a ela melhorar a saúde dela, você tá falando para um monte de gente de uma vez só, né? Então, Maurício, assim, ó, essa questão do propósito, eu não entendia muito no passado. Eu só sabia que eu queria ajudar a gente. Eu tenho essa coisa de ajudar. Inclusive, até já muitos momentos da minha vida, eu atropelei pessoas por essa ânsia de querer fazer pelo outro, sabe? E aí o outro nem às vezes aceita direito, né? Não tá preparado às vezes também. Interpreta que eu tô tomando a frente dele, né? E aí eu, né, fui botando os pés nos freios e tudo mais, mas a própria enchente, a pandemia, né, foi tudo oportunidade para eu ajudar, porque apesar da dor, eu me sentia feliz em estar ajudando, sabe? Eu tenho isso. Então, talvez o meu propósito, assim, macro nessa terra é ajudar. Não importa o quê. Se você me pedir amanhã para eu te ajudar, eu vou fazer de bom grado e bom coração. Sempre, sempre, sempre. E aí, talvez por eu fazer assim, as coisas vêm para mim, entendeu? As coisas vão vindo. Esses dias me disseram assim, tu tem jeito de psicóloga, porque tu tem uma escuta que nem tem mais todo uma mundo. faculdade aí agora. Não, Deus me livre. Mas por quê? Porque eu tenho feito coisas que eu nem percebo, porque não é proposital, sai. Eu tenho, assim, é como se eu tivesse atualizada na dor daquele momento. Hoje eu percebo as pessoas sem ter tempo de ouvir o outro, né? Aí eu sempre tô indo na contramão, Maurício. Agora eu sento com alguém e quero ouvir a pessoa. Aí alguém vem aqui no Pausa Saudável e me manda um áudio de 10 minutos agradecendo a oportunidade de eu ter escutado ela. Pronto. Esse é o meu propósito, entendeu? Se é através da nutrição, ótimo. Se é através da administração, ótimo. Se for da Aqualive, ok. E se não for daqui a um tempo, que eu deixo de fazer tudo que eu tô fazendo hoje, mas eu continuar ajudando gente, as pessoas, eu acho que esse é o meu propósito, sabe? E como eu aprendo muito e fácil, eu ensino muito também. Talvez o meu dom espiritual seja
ensinar. Então define Entendeu? para nós sucesso. Sucesso. Sucesso é ter filhos saudáveis, fazer o que gosta, né? Ser feliz. Eu sou muito feliz o tempo todo. Eu acho, inclusive, que eu sou meio aquele... Como é que o pessoal fala no Instagram? Felicidade tóxica, né? Porque eu tô sempre assim, né? Aí, obviamente, hoje eu cheguei aqui meio cabisbaixinha, mas é porque eu tava com enxaqueca. Não é o meu normal. Aí você estranha. Não tá bem, né, Fabiola? Não é o meu normal tá desanimada, entendeu? Sim. Cássio, tu que é uma grande autoridade em finanças, né? E tem um ótimo trabalho aqui na Fórmula Digital. Falando de dinheiro. Dinheiro, ele é algo emocional, ou muita gente desconta no dinheiro a questões, sei lá, da vida e acaba tendo essas dificuldades. E a outra pergunta que eu queria fazer pra ti, já pegando gancho com a história da Fábia, é se o dinheiro, ele é prosperidade. O que é prosperidade nisso? Bom, primeiro, o dinheiro, ele sempre é emocional, né? Tanto para ganhar quanto para gastar, né? Então, se uma pessoa não está conseguindo ganhar dinheiro, né, ou ser próspero financeiramente, é muito possível que ela esteja com alguma crença que ela não pode ir além daquilo. Então, acho que para essas pessoas, elas têm que procurar novos lugares, estar em outros ambientes, né, prósperos, né, que nem a gente está lá no BNI, que a gente vê outros negócios, outras ideias, né? Então, tu não fica limitado naquele ambiente, né? Que nem a gente que nasceu lá num lugar muito humilde, né? O Maurício, nós somos amigos, e a gente vê que muitas daquelas pessoas que estão lá, elas vivem aquele ambiente e não saem de lá, né? Então, elas acreditam que aquilo ali é a realidade e não existe outra realidade onde tu possa alcançar mais prosperidade financeira. E com relação a gastos também é que nem a alimentação, né? Às vezes as pessoas, elas têm algum problema emocional, algum problema, sei lá, relacionamento, teve um problema no trabalho, e ela, ao invés de racionalizar aquilo que ela teve, aquele problema que ela teve, e tentar ter uma forma de lidar com aquilo internamente, ela procura o externo, né? Então, ela vai lá e faz uma compra, né? Um gasto desmedido, que daqui a pouco ela nem teria condições de arcar com aquilo, né? E qual que era a outra pergunta mesmo que tu tinha dito? Tinha feito? Sabe que a gente tem TDAH? Eu também não me lembro. Se tu acha prosperidade, né? O que é prosperidade, né? E, assim, prosperidade, eu acho que é se sentir bem. Porque a gente vê que, às vezes a gente pensa assim que prosperidade é só dinheiro. Óbvio que o dinheiro faz muito bem. Mas, às vezes, tem pessoas que têm muito dinheiro e, mesmo assim, não se sentem prósperos, né? Procuram, sei lá, outras coisas para se satisfazer. Então, para mim, prosperidade é estar bem consigo mesmo. Então, tu tá falando que a Fábia é uma pessoa próspera. Com certeza. Vem aqui, contagia, e aí até eu cito a Mari, que tem mais contato com a Fábia, assim, direto, né? Ela disse, nossa, é muito querida, nossa, que pessoa especial, né? Então, a gente vê, assim, que contagia sempre que tu tá aqui. Mas a Mari tem idade de ser minha filha, né? É um chuchuzinho ela. Querida, né? Fábio, outra coisa que chama muita atenção em ti, e isso não é bajulação, né? Bajulação é manipulação, é elogio mesmo, puro e genuíno. É a tua desenvoltura à frente de um programa de podcast que é o Pausa Saudável, muito capricho em tudo, né? E tu senta naquela mesa ali e tu te transforma numa grande apresentadora também, porque uma grande apresentadora também, ele tem que ter muitos atributos, além da aparência física, além da forma enfim, tudo, a comunicação inclusive não verbal, o teu conhecimento, parece que tu foi desenhada para estar ali, né? E tu falou lá no começo da tua história que tu já queria ser um apresentador e tal. Então, quando tu senta naquela cadeira ali no podcast, lembra desse momento que tu queria ser apresentadora e consegue vibrar isso, né? Muito legal. E qual a expectativa para os próximos meses com o Paulo Saudável? Me fala um pouco mais ali. O que é o Paulo Saudável para ti hoje? Então, interessante você falar isso, né? Porque eu brincava muito de escolinha, de estar na frente do espelho e, olha só, a gente às vezes
vai por vários caminhos, porque a gente não estava preparado ainda. E aí, quando a gente está preparado, Deus coloca a gente no lugar que a gente era para estar sempre, né? O Pausa Saudável, ele foi um convite de um sócio do Mauro, né? Que é o Gustavo. E ele tinha em sua mente, né? A gente ter um programa de relevância que pudesse divulgar a Aqualive. Só que a gente não imaginava que o negócio fosse ficar do jeito que está hoje, né? Então, quando eu assumi o Pausa Saudável, assim, eu tava lá fazendo, quis muito, mas eu não sabia que eu ia trazer e conhecer tanta gente legal. Porque hoje mesmo eu entrevistei um grande empresário, consultor de empresas, trabalhou em multinacionais. E quem era a Fabiola há 5 anos em Porto Alegre? Uma nordestina que tinha acabado de chegar, né? Apesar de a gente já ter vindo com a Aqualive e tudo, mas, né, na minha cabeça eu não sabia que eu ia fazer tantas coisas aqui. Eu costumo dizer que o Sul, para mim, foi, assim, um lugar de, como você falou, né, de muita prosperidade. E aproveitando o gancho, como é que foi essa vinda lá de Natal pra cá? Como é que funcionou isso? Assim, por que vocês vieram pra cá? Enfim, qual que é a história disso? Então, aí é engraçado, porque a gente estava numa fase complicada da Aqualive em 2017 e eu e o Mauro, a gente disse, vamos viajar de férias. Pra onde? Não sei, vamos botar o dedo no mapa. E aí eu lembro que eu pensei em ir pra selva da Amazônica, né, que eu tinha curiosidade de fazer um roteiro lá, e pensei em Gramado. Aí os preços facilitou vir pra Gramado. Aí ele, faz 12 anos que eu não vejo a minha família, porque o Mauro é gaúcho. Ele nasceu em Carazinho. Na verdade, não me toque, e foi criado ali em Carazinho. E aí... Se fosse botar o dedo no mapa, era ou Tramandaí ou Pinhal, só. Não tinha essa opção da Amazônia. Eu pensei porque tem negócios da Aqualive no norte, né? Então tem loja em Manaus. Mas aí a gente acabou vindo pra Gramado. E aí a gente, quando chegou aqui, que eu entrei na cidade de Gramado, eu falei assim, eu tô em outro país. Porque o Nordeste é praia, né? Praia. E aqui você tinha toda aquela colonização alemã, italiana. Eu e o Mauro gostamos muito de museus, então a gente foi no Museu do Imigrante, a gente fez um tour, assim, geralzão, né? Ficamos o Réveillon, fomos para Carazinho, eu conheci a família dele, então eu vi uma outra realidade dentro do Brasil. E eu comecei a ler sobre o Rio Grande do Sul. E aí eu vi que aqui era um estado muito rico, né? Muitas indústrias. E aí eu comecei a fazer um link assim, tá, eu, mãe, tô com a minha carreira estabilizada, mas e os meus filhos? O que eles vão ser aqui em Natal daqui a 10 anos? No mínimo, vão querer ir para outro lugar. Daí eu pensei, tá, para eles terem boas profissões, trabalharem em empresas legais, é bom estar no Sul ou no Sudeste. Aí foi quando eu comecei a especular casas, escolas. Então, quando você escuta essa história do Mauro, ele disse que eu convenci ele a vir para cá. Mas a gente pensou estrategicamente por causa da família, entendeu? Como ele era gaúcho e uma parte do nosso negócio já estava aqui em Porto Alegre, a gente veio para cá. Mas, sinceramente, eu quis morar na Serra. Aí que não deu. Não deixaram? Não deixaram. Aí, esse mesmo sócio do Mauro que indicou a mim para fazer o Pausa Saudável, ele falou, vai morar na Zona Sul, que aí tu tem um pouquinho do clima de interior, entendeu? Então, a gente mora num lugar mais florestal e tá dentro de Porto Alegre, né? Mas eu até comentamos um pouco antes ali. Tu gosta muito de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Gosto. Que eu disse, como é que uma pessoa troca praia pelo frio, né? Mas tu disse que gosta do clima. Eu gosto dessa coisa das 4 estações, né? Como lá em Natal é muito quente, é 45 graus no verão, 42 e 28 no inverno, você não tem a roupa bonita do inverno, você não tem o vinho com fondue, né? Eu acho legal aqui porque você tem tudo no ano inteiro, né? Não só aqui, né? Se você vai ali para São Paulo, você já pega um clima mais ameno. Tem que comentar também um outro momento da tua vida, que agora, recentemente, tu entrou num grupo de negócio chamado BNI, né? O que é o BNI, Cássio? BNI é um grupo de network, né, internacional, já tem mais de 30 anos aí no cenário mundial. E aqui em Porto Alegre nós temos, são acho que 5, né, já vai ter o 6º grupo agora, e são pessoas interessadas em pessoas.
Então, um ajuda o outro, né? A Fabiola ajuda de uma forma estratégica, né? Olha, pensei no teu negócio, acho que isso seria legal, até uma conversa que a gente teve, né? Isso seria legal te ajudar aqui, né? E vice-versa também, né? Dicas para o negócio. E fora a questão de compartilhamento de leads, né? De conexões. Então, a gente faz muita referência entre nossos contatos e através desse contato a gente consegue fazer negócios mais quentes. Então, se a Fabiola me indicou e disse que o Cássio é legal, fica mais fácil de eu chegar lá e fazer um negócio. Vice-versa também, né? Se eu disser olha, compra o filtro, olha, assim, eu não consigo nem te falar o que dá pra fazer com esse filtro. Mas se tu falar 10 minutos com a Fabiola, a tua vida vai mudar. Então, cara, já tá vendido, né? Então, o BNI é isso, são conexões. E recentemente tu entrou pro BNI e tu ganhou um prêmio lá, né, de melhor pitch e tu falava que não era uma boa vendedora, né? Como é que foi isso? Aí foi esse cara aqui que me indicou lá pro BNI. Olha pra você ver como é as conexões, né? Antes do Pausa Saudável eu não conhecia o Maurício, agora já me levou pra outro lugar, né? E assim vai. Não, o BNI é muito legal, até porque como eu, apesar de estar há 5 anos aqui, eu conheço pouca gente. E aí lá a gente faz essa questão do network e aí vai fazendo amizade, né? Já tem 2 pessoas lá que já trocou o telefone, já quer fazer uma programação fora BNI, entendeu? Então pra mim isso é muito bom. E do BNI eu já trouxe 2 entrevistados, né? Então já conecta ali com Pausa Saudável. Eu acho que muito mais do que aumentar o faturamento da empresa são essas conexões, porque eu posso estar conversando com alguém que conhece alguém que vai virar um investidor com a live, entendeu? E eu acho que o BNI é um canal para isso, pra gente poder fazer e negócios também entre membros, não no sentido de venda, né? É negócio de crescimento. Porque, que nem a pessoa que tu entrevistou hoje, daqui a pouco ele pode ser uma pessoa que vai conseguir te colocar em conexões com outras pessoas, né, que vão fazer sentido pro teu negócio, ou até mesmo ele te ajudar no teu negócio, né? A Fabiola tinha uma empresa que fazia mais ou menos a mesma coisa que tu e eles foram por esse caminho. Putz, é um insight, é uma luz, uma ideia que já pode mudar o jogo. Tudo é conexão, né? Esses dias chegou um parceiro nosso que teve uma reunião com o sócio do Donald Trump. Dentro da forma digital. Eu fico pensando na cabeça do Trump, né? Eu tô a 4 pessoas do Maurício. Autoestima. E não o contrário. Bom, eu vou te fazer uma pergunta... Algumas perguntas mais complicadinhas, assim. Mas é o do programa, né? Sobre... No planeta Terra, na história, no momento atual, enfim... Qual foi a pessoa que te influenciou a ser quem tu é hoje? Nossa, que difícil. Tem que ser alguém grande, famoso? Podemos dividir em 2 partes isso aí. A primeira pode ser pessoa famosa, sim. A Valéria Pascoal, que é dona da VP, que é uma pós-graduação em nutrição funcional, foi lá em 2014 que eu fiz a minha primeira foto com ela e eu olhei para ela e pensei, eu queria ser essa mulher um dia, porque ela faz isso, olha só que coisa interessante, né? Ela sobe lá no palco para falar de nutrição funcional e ela chama o pai dela para dançar com ele no palco. Eu choro, assim, o congresso inteiro com ela, porque ela emociona a gente. E ela é uma nutricionista que desbravou a nutrição tradicional e criou a nutrição funcional, né? Fazendo uma comparação, é como se existisse um médico que prescreve remédio e o médico que prescreve ervas para você não precisar da medicação, que a gente chama isso de medicina integrativa. Então, na nutrição... ainda existe uma ignorância muito grande, que o nutricionista é só para emagrecimento. E não é, né? Quando eu prescrevo, por exemplo, um brócolis na tua dieta, e eu entendo já a tua genética, e não serve para o Cássio a dieta que eu vou fazer para o Maurício, é porque o teu gene, a tua genética, precisa prevenir uma determinada doença. Isso só a nutrição funcional faz. E foi a Valéria Pascoal que me ensinou isso. Uau! E
na vida mesmo, né, da trajetória, pode ser da infância, adolescência, fase adulta, quem na família foi chave, que te moldou teu caráter, tuas virtudes? Papito. Sem dúvida, meu paizinho. Eu vou chorar, que ele tá lá em Natal. Mas, nossa, eu queria ser piloto de helicóptero por causa dele, pra dar orgulho a ele, entendeu? Queria trabalhar na aviação. Ele que disse, a aviação não é pra mulher. Mas foi ele que me ensinou a ser honesto, a ser reto. Não, nossa, meu pai é muito correto. Impressionantemente correto. Entendeu? E ele come super bem, Maurício. Eu lembro que quando a gente Quantos anos ele tá? 81 vai fazer. E olha que ele caminha mais do que eu. E flamenguista. Flamenguista. Tem até que comprar uma camisa quando ele chegar, receber ele no aeroporto de Flamengo. Camisa do Flamengo. Mas o meu pai, assim, é um cara que sempre colocou a família em primeiro lugar. É um cara sempre que foi, assim, o pilar de união. Então, quando eu era criança, a gente morava em Fortaleza e minha avó, pernambucana, a gente saía de Fortaleza de carro. E naquela época nem usava cinto de segurança, né? Ia cheio de travesseiro atrás, com cheetos, todinho. E aí a gente passava 3 meses na casa da minha avó. Porque ele fazia questão de todas as férias estar com a mãe dele. E uma coisa até que eu vou revelar aqui, né? Eu dormi com os meus filhos, os meninos, até uns 13 anos da vida dele. Inclusive foi motivo até de discussão com o Mauro, que o Mauro acha que filho não dorme com os pais. Mas o meu pai, quando ia para Recife, deixava eu e minha mãe e minha irmã num quarto e ia dormir com a minha avó. Ele casado, Cássio. Porque ele queria que ela se sentisse muito amada, sabe? Então, ele para mim é exemplo de tudo. Trabalho, de família, de tudo. E vai à missa todo domingo, então de espiritualidade. Meu pai é maravilhoso. Uau! Agora, mãe, você também é maravilhosa, certo? Pra não ter polêmica. Sim, sim. Bom, uau, né? Que programa incrível. Cássio, o que tu achou? Nossa, ver tu falando do pai, assim, é algo muito interessante, né? Que realmente um pilar para todos nós, assim, e me emociona a forma que tu consegue colocar todas essas qualidades aí do teu pai, assim, né? E mostra que realmente ele fez o trabalho correto, né? Tudo bem, assim, tudo certo. Tem filhos, Cássio? Não, ainda não. Foi quando tiver uma menininha. Vou cuidar bem. E, nossa, um programa emocionante. Gostei muito. Então tá. Fábio, para quem quer conhecer mais teu trabalho, Aqualive, Pausa Saudável, se puder olhar para a câmera aqui, falar diretamente com as pessoas para te seguirem. É o teu pitch agora. É o meu pitch, né? Mas é mais do que 30 segundos. Ó, Aqualive, você pode ir no site aqualive.com.br. A gente tá no ramo de saúde, então antes de você pensar em hidratação, é a melhor escolha que você pode fazer. Pausa Saudável é um lugar de conteúdo de relevância sobre saúde, desde saúde física, emocional, saúde mental, vem muitos psicólogos, psicanalistas, então eu amo fazer o Pausa Saudável. Também é mais um projeto que eu tenho, né? E, nas horas vagas, eu sou nutricionista no online, tá? Eu não tenho consultório, mas eu já atendo alguns pacientes. Então, também tem isso aí. São 3 projetos. Uau! E, Cássio, quem quiser um empréstimo, tu faz também agiotagem, uma coisa assim? Não, agiotagem não. Isso aí a gente não trabalha. Mas precisou de um crédito, né, para a empresa, crédito pessoal. A gente trabalha com várias linhas de crédito. Então, para me seguir, é cassio.banker lá no Instagram. E também tem o site que é cassiobanker.com.br. E você vai encontrar lá todos os contatos. E a gente ajuda a fórmula aqui, né? De várias formas. Outras empresas também já utilizaram um serviço aí. E com certeza agora já estão colhendo esses louros aí, né? O Cássio, ele é muito humilde, tá? E ele, na Fórmula Digital, é uma peça central, chave aqui, né? Porque não tem como ter um negócio sem uma boa gestão. Então, ele acaba com a empresa dele de consultoria gerindo as finanças, né? Eu não preciso ter envolvimento com banco nenhum, ele vai lá, faz negociações com o banco, enfim. Então, tem
um leque de ferramentas que Cássio Banker pode te ajudar aí a sua empresa a alavancar os negócios, né? No meu caso, eu não sou um grande administrador, né? E não tem nenhum problema falar isso. Eu sou um ótimo vendedor, encantador de pessoa, mas administração não. E para ter sucesso nesse negócio, eu preciso ter os melhores do meu lado, né? É por isso que a Fórmula Digital fez uma grande parceria com Cássio Banker. Gratidão, meu mano, por todo esse trabalho que tu vem desenvolvendo aqui. E com certeza obrigado, 2025 juntos, vamos voar. É isso aí. E Fábio, obrigado por trazer tanto ensinamento, compartilhar, né? Eu acho que esse programa aqui foi uma exemplificação, né, do teu ser, né? Que é compartilhar. E tu compartilhou muitas histórias aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai se impactar, sabe? Vai amenizar se está passando por algum problema, vai influenciar pessoas a também vencerem. Então, gratidão, e a gente espera aí grandes projetos, que tu tenha uma vida cada vez mais próspera, feliz, e tu seja como tu é, porque a gente te adora. Eu também quero agradecer você, agradecer toda a equipe lá, o Ângelo que está assistindo a gente lá atrás, você, Cássio, queridão também, as meninas, e eu também desejo só coisa boa para você, Maurício. Você também é luz no meu caminho. Sem você, talvez eu não estivesse aqui no Líder de Sucesso, o Pausa Saudável não estivesse fazendo o sucesso que está fazendo, porque foi essa virada de chave que foi você que proporcionou, né, quando a gente trocou de estúdio. Eu falei no depoimento, vou repetir aqui. A diferença da Fórmula Digital é que eu me sinto em casa. Ponto. Se tu é empresário, quer ser um líder de sucesso e você não abraça teu cliente, você não vai crescer. Só número, não leva a gente adiante, tá? Não leva a gente adiante. Se o teu objetivo final é ficar milionário, muda o mindset. Você pode ficar milionário, mas primeiro você tem que aprender a lidar com gente. Eu acho que isso aqui na Fórmula eu tenho. Não para de dar insight, né? Então é isso, ficamos por aqui. O programa Líder de Sucesso é veiculado no canal 55.1 TV Digital, 11 da NET, nas nossas plataformas digitais também. Lembrando que a Fórmula Digital é a empresa que faz esse podcast, né? Que produz grandes podcasts, programas de televisão, e uma empresa de marketing e multicomunicação que pode te ajudar nos teus negócios. Seja a criação de um site, de um social media, seja na produções de vídeo que está super em alta, a gente domina as questões digitais, a gente quer ajudar a sua empresa a crescer cada vez mais. E é isso. Gratidão por mais esse programa e até mais.